Ora, boa tarde, glória a Deus. Hoje é dia 19 de 9 de 2020. Aleluia, glória a Deus. Então, como nós temos de estar sempre com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o Senhor Jesus disse que estarei convosco todos os dias. Então, Jesus querido, eu creio que estás aqui comigo, e o Espírito Santo, e o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Peço que me santifiques na verdade, a tua palavra é a verdade. Todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente santificados, purificados. Amém, Pai, que seja assim. Perdoa todos os meus pecados, Pai, ajuda-me a fazer a tua vontade. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa os nossos pecados, como nós perdoamos aos nossos devedores. Aleluia, glória a Deus. Piriabashofaраmanini, Goropashokorobodini. Obrigado, Pai, glória ao teu santo nome. Vamos ler aqui um hino do hinário evangélico. O 361, vou construir. Todos nós estamos em construção, estamos em aperfeiçoamento. Vou construir minha casa sobre a rocha, ouvindo e praticando a palavra de Deus. Vou construir minha casa sobre a rocha, que é o Senhor Jesus Cristo. E quando os ventos soprarem, eu vou ficar de pé. Pela graça do Senhor Jesus Cristo, pelo amor de Deus e pela comunhão do Espírito Santo. Jesus disse, neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E como nós somos mais que vencedores em Cristo, nós também já vencemos o mundo. Aleluia. Não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, mas alegrai-vos com todo o vosso louvor, porque o Senhor te livrará de todas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se fizeres a palavra de Deus, não irás cair. Fizeres a palavra quer dizer se obedeceres à palavra. Garashuria manuria shitiaburi karamuria shokonine. Então vamos gravar um vídeo acerca de Rebeca. O título pode ser Rebeca foi a mulher de Isaac. Então, ao analisarmos a palavra de Deus, nós estamos a ver que Abraão tinha um escravo e o seu nome agora não vou citar porque não me lembro, mas pode ser que diga mais tarde. Portanto, o que o Abraão pensava era que uma mulher cananeia não servia para casar com Isaac. Só servia para Isaac uma mulher da terra de Abraão e da sua família. E também o anjo de Deus foi adiante do servo de Isaac e dirigiu. E o servo de Isaac confiava no Deus de Abraão e orava ao Deus de Abraão. Então, em Gênesis 24, nós vemos que Isaac, ou seja, a mulher para Isaac, tinha que ser boa pessoa e que gostasse de ajudar o seu próximo, mesmo que não o conhecesse, como foi o caso. Glória ao Senhor. Então, estamos a ver sobre a Rebeca.
Então vamos ler algumas passagens sobre Rebeca. Gênesis 22, 23. E Betuel gerou a Rebeca. Esses 8 deu à luz Milca, a Naor, irmão de Abraão. Naor era irmão de Abraão. Então, vemos que em Gênesis 24:15, antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, filha de Betuel, de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, saía com seu cântaro sobre o ombro. Glória ao Senhor. Então, vemos que a Rebeca, vamos ler aqui em Gênesis 15, 1 a 2, algumas coisas. Depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão, antes de ser Abraão. Depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo. Também podemos dizer a Deus: Pai, tu também és o meu escudo e o nosso grandíssimo galardão. Então disse a Abraão: Senhor Deus, que me has de dar, pois ando sem filhos. E certamente a Sara também não estava satisfeita, né? E o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Vemos aqui aquilo que eu estava a tentar lembrar, porque o servo do Abraão era o Eliezer, era o nome dele. Agora, aqui em Gênesis 21, 1 a 6, e o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha prometido. E concebeu Sara e deu a Abraão, o Senhor já lhe tinha mudado o nome, um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha falado. E Abraão pôs no filho que nascera, que Sara lhe dera, o nome de Isaque. E Abraão circuncidou o seu filho Isaque, como Deus lhe tinha dito para fazer. E Abraão circuncidou o seu filho Isaque quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me tem feito riso, me tem feito rir. Todo aquele que o ouvir se rirá comigo. Em Gênesis 11, 29 ainda diz: E tomaram Abraão e Naor mulheres para si. Isto foi quando saíram, né? Tomaram Abraão e Naor mulheres para si. O nome da mulher de Abraão era Sarai. E o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Arã, pai de Milca e pai de Isca. Ou seja, o Arã era pai de Milca e pai de Isca. Portanto, a Milca era filha de Arã, era mulher de Naor. Então, antes que ele diz aqui, e Betuel gerou Rebeca, estes dois deu à luz Milca, a Naor, irmão de Abraão. Isto é em Gênesis 22, 23. Glória ao Senhor. Então, continuando, Milca era filha de Arã e era mulher de Naor. Irmão, Naor era irmão de Abraão.
Então aqui em Números 26:2 diz: tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel da idade de 21 anos para cima, segundo as casas de seus pais, todos os que em Israel podem sair à guerra. Portanto, vemos que Portugal também foi buscar estas leis da Bíblia. Mais ou menos é essa idade com que eu fui também. Então, em Números 26:33 diz que Zelofeade, filho de Efer, não tinha filhos, não filhas. E os nomes das filhas de Zelofeade foram Malá, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Portanto, a Milca também estava incluída nos filhos de Zelofeade. Só que Zelofeade era pai, mas no sentido de chefe de tribo, e não pai direto, como vimos acima, porque o pai direto era Arã, o pai de Milca. Portanto, agora vamos ver aqui em Gênesis 22, 20 a 24. E sucedeu, depois destas coisas, que anunciaram a Abraão, dizendo: eis que também Milca deu filhos a Naor, teu irmão, o seu primogênito, e Bus, seu irmão, e Camuel, pai de Arã, e Quezede, e Azu, e Pildas, e Gidlaf, e Betuel. E Betuel gerou Rebeca. Portanto, Betuel é o pai de Rebeca. Estes 8 deu à luz, como tínhamos lido acima, Betuel gerou Rebeca. Estes 8 deu à luz Milca, a Naor, irmão de Abraão. E a sua concubina, cujo nome era Reumá, ela lhe deu também a Tebá, Gaã, Tás e Maaca. Vamos ler aqui em Gênesis 24, 14 a 17. Seja, pois, que a donzela, isto foi o que o Abraão disse ao seu servo, seja, pois, que a donzela a quem eu disser, abaixa, não, estava enganado, abaixa agora, isto era a oração do servo de Abraão, assim é que é, glória ao Senhor. Seja, pois, que a donzela a quem eu disser, abaixa agora o teu cântaro para que eu beba, e ele disser, bebe, etc. Portanto, então isto que vamos ler aqui é parecido com o que me aconteceu a mim, porque quando eu era solteiro, e a igreja que eu, a igreja aqui onde eu moro, fizeram uma excursão, glória a Deus, e dormimos lá, e pronto, depois eu pedi namoro à minha atual mulher, que é a única, pela graça de Deus, e então, pronto, aí começou, eu pedi a Deus que me mostrasse se era a vontade dele, e depois casei, graças a Deus. Mas aqui é uma história engraçada, porque o servo do Abraão não conhecia bem a Deus, mas dizia o Deus de Abraão e tal. Então vamos ler outra vez. Seja, pois, que a donzela, a quem era uma oração que o servo de Abraão fez. Seja, pois, que a donzela a quem eu disser, abaixa agora o teu cântaro para que eu beba. Isto faz lembrar o Senhor Jesus, que falou com a mulher samaritana,
E ela converteu-se, nasceu de novo e foi logo pregar o Evangelho. Glória ao Senhor. Então, outra vez. Seja, pois, que a donzela a quem eu disser abaixa agora o teu cântaro para que eu beba. E ela disser, bebe, e também darei de beber aos teus camelos. 10 camelos que ele tinha. Pois tinha. Esta seja a quem designaste ao teu servo Isaque, o filho de Abraão. De Abraão, parece que era Abraão já. E que eu conheça nisso que usaste de benevolência com meu senhor. Porque o Isaque também era senhor dele, porque ele era servo de Abraão. E sucedeu que antes que ele acabasse de falar, como Deus inspirou a oração do servo do Abraão, e fez logo muito rapidamente que acontecesse. Outra vez, e sucedeu que antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, eu acho que ele não sabia o nome dela ainda, que havia nascido a Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, portanto era sobrinho, como é que é? Havia nascido a Betuel, filho de Milca, mulher de Naor. Naor era, portanto, Naor era irmão de Abraão, irmão de Abraão, saía com o seu cântaro sobre o seu ombro. E a donzela era muito formosa à vista. Era virgem, a quem homem não havia conhecido. E desceu à fonte, a Rebeca desceu à fonte, e encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo correu-lhe ao encontro e disse, peço-te, deixa-me beber um pouco de água do teu cântaro. Ou seja, ela já ia embora e o servo correu-lhe ao encontro e disse, peço-te, deixa-me beber um pouco de água do teu cântaro. Era o que ele tinha pedido a Deus, não é? E ela disse, bebe, meu senhor. Ela chamou-lhe senhor. Ele era o escravo, o servo de Abraão. Ela disse, bebe, meu senhor. E apressou-se e abaixou o seu cântaro sobre a sua mão e deu-lhe de beber. Acho que não tinha um copo, né? Mas ali não havia vírus, acho eu. E acabando ela de lhe dar de beber, o servo de Abraão ficou muito contente e disse, a moça é que disse, e acabando ela, a Rebeca, de lhe dar de beber, disse, tirarei também água para os teus camelos, até que acabem de beber. E apressou-se e despejou o seu cântaro no bebedouro. Até lhe interessava porque ela não conhecia o servo do Abraão e e então assim aquele resto de água não foi para eles beberem, a família. E correu outra vez ao poço para tirar água e tirou para todos os seus camelos, 10 camelos. E o homem estava admirado de vê-la a trabalhar, calando-se para saber se o Senhor havia prosperado a sua jornada ou não. Mas o Senhor tinha prosperado a sua jornada. Gênesis 24, 22, 26... E aconteceu que acabando os camelos, camelos, de beber, tomou o homem um pendente de ouro. Ele já estava a ver que Deus estava a responder à oração dele.
O homem um pendente de ouro de meio ciclo de peso e 2 pulseiras para as suas mãos. Deve ser os pulsos, né? Do peso de 10 ciclos de ouro. Um pendente de ouro de meio ciclo e 10 ciclos de ouro para as mãos. Aquilo é interessante, glória a Deus. Mas portanto, vamos ver aqui na Enciclopédia Bíblica de Orlando Boyer que um ciclo, como aqui assim, acontecendo que acabando os camelos de beber, tomou o homem um pendente de ouro de meio ciclo de peso, devia ser 3 gramas, e 2 pulseiras para as suas mãos do peso de 10 ciclos de ouro. Então, vamos ver aqui que os ciclos é um peso e uma unidade monetária dos hebreus, babilónicos, fenícios, etc. O ciclo forte e comum de prata pesava 14 gramas,4. O fraco e padrão era 7,2 gramas. Portanto, vou repetir: o forte, o ciclo forte e comum de prata pesava 14,4 gramas. E o fraco e padrão eram 7,2 gramas. Abimeleque deu 1000 ciclos de prata a Abraão. Gênesis 20:16. Abraão comprou o campo de Efron por 400 ciclos de prata. Gênesis 23:15. E Gênesis 23, 15 e 16. Acã furtou 200 ciclos de prata. Josué 7:21. A metade de um ciclo foi a oferta ao Senhor. Êxodo 30:13. E o ciclo foi de 20 geras. 20, o ciclo foi de 20 geras, Levítico 27:25. E o moço com Saúl tinha um quarto de ciclo de prata. 1 Samuel 9:8. Um alqueire da flor de farinha custava um ciclo, 2 Reis 7:1. E o ciclo de ouro foi igual a 15 ciclos de prata. O forte pesava 16 gramas e o fraco 8 gramas. Oferta voluntária de 16.750 ciclos de ouro, números 31-52. De ouro, 600 ciclos para cada pavês. 1 Reis 10:16. Portanto, o ciclo, 10 ciclos de ouro teria um peso de. Ora, temos aqui o ciclo, um peso e uma unidade monetária dos hebreus, babilónicos, fenícios, etc. O ciclo forte e comum de prata pesava 14,4 gramas. O fraco e padrão 7,2 gramas. Portanto, suponho que não estou errado ao dizer que 10 ciclos seriam 70 gramas. Já era bastante para as mãos, uma para cada mão, suponho, não é? Diz aqui: e aconteceu que, acabando os camelos de beber, tomou o homem um pendente de ouro de meio ciclo de peso e 2 pulseiras para as suas mãos do peso de 10 ciclos. Portanto, devia ser cada pulseira 35. Ora, cada ciclo era 7,2. Cada ciclo vezes 10, 70 gramas. 70 gramas
35 gramas mais ou menos para cada mão. Glória ao Senhor. E disse o homem, o servo de Abraão: de quem és filha? Faz-me saber, peço-te. Há também em casa do teu pai lugar para nós pousarmos? 10 camelos, era bastante. E ela lhe disse, estamos a falar de Rebeca: eu sou filha de Betuel, e Betuel é filho de Milca, o qual ela deu a Naor, irmão de Abraão. E disse-lhe mais: também temos palha e muito pasto e lugar para passar a noite. Então o servo de Abraão inclinou-se e adorou a Deus, ao Senhor, o Deus de Abraão. Glória ao Senhor. E também depois aqui São Paulo fala que São Paulo em Romanos 9, 10 a 15 diz: e não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de um filho de Isaac, nosso pai, e não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de um. Este um quase não fazia aqui falta. Quando concebeu de Isaac, nosso pai. Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, Deus tem um propósito de eleger uma igreja, e essa igreja nós fazemos parte dela, graças ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Então, porque tendo eles ainda nascido, aliás, porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras que eles tenham feito, mas por aquele que chama. Deus tem um plano, Deus vem estudando as famílias. Como ele disse do Abraão, os filhos deste homem vão servir, etc. Então, foi-lhe dito a ela: o maior servirá ao menor. Como está escrito: amei Jacó e odiei Esaú. Não é bem no mesmo sentido humano, não é? Amei Jacó, ou seja, Jacó estava no plano da eleição. Amei Jacó, odiei Esaú. Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz Moisés diz: compadecer-me-ei de quem me compadecer. Ou seja, a intenção é fazer uma eleição. E terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Mas não é por acaso, é porque Deus está a formar uma igreja. E quando a última pessoa entrar, então Jesus vem buscar a sua igreja. Creio que é assim. Então vamos ler aqui em Romanos 9, 16 a 21. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. E pronto, e tem um plano para eleger, para a eleição. Porque diz a Escritura a Faraó, isto é um exemplo que Paulo está a dar: por isto mesmo te levantei para te mostrar o meu poder. Então Deus quer ser glorificado, Ele sabe que nós só seremos felizes se o glorificarmos, se lhe obedecermos, porque Ele é perfeito e nós temos que ser perfeitos como Deus é perfeito, amando até os nossos inimigos. Voltando um bocadinho, porque diz a Escritura a Faraó: para isto mesmo te levantei para te mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Amém, Pai. Podemos dizer: Pai, ajuda-me a anunciar o teu nome em toda a terra. Como o Senhor Jesus disse lá em São Marcos 16,
E de pregai o Evangelho por todo o mundo, a toda a criatura. Logo, pois, Deus compadece de quem quer, mas não é porque Ele quer só, é porque Ele tem um plano, como eu estava a dizer. Logo, pois, compadece de quem quer e endurece a quem quer. Dir-me-ás então, porque se queixa Ele ainda? Deus não se queixa, Deus tem todo o direito de ser glorificado. Ele é que nos criou à sua imagem e semelhança. E tudo vai acontecer de acordo com a sua vontade. Ninguém se engana acerca disto. Dir-me-ás então, porque se queixa ele ainda? Deus tem todo o direito de dizer o que ele quiser. Porquanto quem tem resistido à sua vontade. Sim, quer dizer, se a pessoa resiste é para o seu mal, não é? Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que a formou, porque me fizeste assim. Nós somos como coisas, só que Deus fez-nos à sua imagem e semelhança e quer que nós sejamos felizes e só o seremos, como eu disse há bocado, se fizermos a vontade dele. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? Portanto, devemos estar contentes, dar graças a Deus por tudo e não nos preocupar. Estamos terminando. Eu vou pedir aos amados irmãos e amigos que vão lá, aquele sinalzinho assim com o dedo para cima. Cliquem lá. Depois vão ao YouTube e no meu vídeo, pronto, isto tudo no meu vídeo, claro, começa logo por ser no vídeo. Vão lá e inscrevam-se e podem dizer esta oração também: Jesus, eu te recebo como meu Rei, meu Salvador. E vimos nesta mensagem que Deus responde às orações àqueles que lhe pedem de acordo com a sua vontade. Aleluia! Deus é bom, Deus nos quer curar, abençoar, mas para isso devemos procurá-lo. A palavra de Deus diz que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador dos que o buscam. Por exemplo, o homem rico foi para o inferno, só descobriu nessa altura que Deus existe, né? O resto não lhe ligou a importância, não ajudou o pobre, Lázaro, e por isso foi sofrer eternamente. Que é muito triste, né? É lamentável. Portanto, vamos terminar e vamos dizer: Pai, obrigado por esta mensagem. Ajuda-nos a compreendê-la. Isto foi o passado, foi o tempo da... primeiro ele chamava-se Abrão e Deus mudou-lhe o nome para Abraão. E o Abraão é chamado o pai da fé. E nós somos descendentes do Abraão, porque o Senhor Jesus Cristo também foi seu descendente e pronto, etc. Deus vai nos abençoar também através de Abraão. Só que Jesus é que morreu por nós, ressuscitou, está à direita de Deus e está a preparar todas as coisas para vir buscar a sua igreja, que nós fomos elegidos, fomos adotados. Jesus é o Filho unigênito de Deus. Aleluia. Obrigado, Pai, Filho e Espírito Santo. Então vamos ler aqui 360, hino evangélico. O título é Volta para mim. Fui eu que te curei. Fui eu que te salvei. Fui eu que te dei a vida por ti. O Senhor Jesus deu a vida por nós. Fui eu que te libertei. O diabo vem prender-nos com ideias falsas, mentirosas. Desde há muitos anos ele vem querendo enganar as pessoas. E as pessoas têm que ser livres. Vós sereis livres se Cristo, o Filho, vos libertar. Aleluia. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele que é o Filho
lhe quiser revelar. Há muito que eu espero por ti, diz Jesus, ver-te voltar dos teus caminhos que são desertos, onde estavas preso pelas trevas. E há muito que eu espero por ti, ver-te voltar dos teus caminhos que são desertos e conduzem à perdição. Se a pessoa não se arrepender, não receber Jesus, vai ficar perdido eternamente, separado de Deus. Então Jesus diz, volta, tenha aqui amor e perdão. Oh, volta para mim. Oh, vem para me agradecer. Oh, volta, eu estou de mão estendida. Como o pai que foi ao encontro do filho pródigo. Vem que é bom te ver. Vem, vou te receber. Vem comigo viver. Vamos viver com Jesus eternamente. Essa é a melhor opção. Não há alternativa ao desespero, ao sofrimento, à prisão do diabo e a todos os enganos e maldições que vieram da serpente, e senão por Jesus Cristo. Ele, Jesus, é a alternativa única, segura, perfeita. Aleluia. Então, vamos recordar aquele versículo que diz: apresentai os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Deus abençoe. Até outro dia, no nome de Jesus Cristo. Amém.